Olá, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você na sua caminhada no direito tributário, apresentando alguns assuntos introdutórios muito importantes para o estudo da disciplina. Até esse momento, nós já estudamos a questão referente à competência tributária e começamos a estudar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Nessa videoaula, eu tratarei com você sobre um princípio muito importante para proteger o contribuinte. Vamos à nossa videoaula. Aqui é a parte segunda das limitações constitucionais ao poder de tributar. E nós veremos aqui dois princípios, o princípio da anterioridade anual e o princípio da noventena, que eles são o embasamento de um outro princípio, chamado princípio da não surpresa. E a gente vai entender por que tem esse nome que pode parentar meio engraçado, mas tem tudo a ver com a questão. Aqui para mim. Antigamente, era muito comum o contribuinte dormir tranquilo e acordar preocupado, sobressaltado, porque o governo, da noite para o dia, tinha editado lá um decreto, tinha uma lei, e a lei tinha sido aprovada e já passava a valer imediatamente. Ou seja, um imposto tinha sido criado, um outro tributo tinha sido criado, ou tinha sido majorado, tinha sido aumentada a sua alíquota, a sua base de cálculo, da noite para o dia, e aquilo acabava com o planejamento orçamentário, financeiro de qualquer um. Imagine uma empresa, você é dono de empresa, e tem aí sua lista, sua folha de pagamento, sua lista de empregados, matéria-prima que precisa adquirir, aluguel que tem que pagar, a luz. Aí vem o governo do dia para a noite e bota aí, meu filho, você pagava 10% desse tributo, agora vai pagar 20%. Isso acaba com o planejamento financeiro de qualquer um, de qualquer empresa. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, existe o chamado princípio da não surpresa. Por que não surpresa? Porque o contribuinte, seja empresa, seja pessoa física, ele não pode ser pego com calça curta, despreparado. Ele tem um planejamento. Então, há necessidade de um tempo para que ele se prepare para aquela nova situação tributária. A legislação, o ordenamento jurídico precisa garantir as condições para que ele possa pagar, ele possa se organizar, ele possa se planejar para ter as condições, os requisitos necessários para poder arcar com aquele aumento, com aquela criação daquele tributo. Por isso que se chama princípio da não surpresa. Voltando aqui para a nossa telinha. A Constituição Federal, lembra lá no artigo 150, né? O artigo 150 é muito importante porque ele estabelece as principais limitações constitucionais ao poder de tributar, os nossos princípios e também as imunidades. Algumas imunidades estão lá no 150. Mas aqui, hoje, nós vamos ver o princípio da não surpresa. E que diz o seguinte, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, há outras garantias em outras partes da Constituição, é vedado aos entes federados, União, Estados, DF, municípios, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Quando a gente fala em exercício financeiro, é ano civil. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, começa em janeiro e termina em dezembro. Então, é vedado, é proibido, é defeso aos entes federados cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, se publicou em 2019, só pode cobrar em 2020. Se editou a lei em abril, só vai poder cobrar quando? Em janeiro do ano seguinte. Se editou a lei em dezembro, poderia cobrar quando? Em janeiro do ano seguinte. Opa, professor, então quer dizer que se eu editar uma lei no dia 31 de dezembro, eu vou poder cobrar esse imposto já no dia 1º de janeiro? Cadê o princípio da não surpresa aí? Bom, essa linha B do inciso 3º trata do chamado princípio da anterioridade anual ou de exercício. Então, ela garante uma parte da não surpresa. Ela garante, bom,
no mesmo ano você não vai ter essa surpresa. Então, se editou a lei lá em janeiro, só em janeiro do ano seguinte, esse imposto vai poder ser cobrado. Em abril, só em janeiro. Em dezembro, em tese, seria em janeiro. Então, pela linha B, pelo princípio da anterioridade anual ou de exercício, não haveria problema nenhum eu instituir uma lei, publicar essa lei no dia 31 de dezembro e começar a cobrar já no dia 1º de janeiro. Mas como você percebeu, isso afetaria o princípio da não surpresa. O contribuinte acordaria no dia seguinte, meu Deus do céu, ano novo, Réveillon, já de ressaca, mas com mais imposto para pagar, sem saber, sem ter se planejado para isso. Contra isso, para evitar esse tipo de coisa, a Constituição colocou a linha C, que é o chamado princípio da noventena, também chamado de anterioridade nonagesimal. Ou seja, além de observar o princípio da anterioridade anual, que diz que se uma lei que majora ou institui o tributo, esse tributo só pode ser cobrado no ano seguinte, no exercício seguinte, precisa ter aí um intervalo de 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, tem que obedecer também lá o princípio da anterioridade anual e também o da noventena ou anterioridade nonagesimal. Ou seja, se publicar o tal do tributo em 31 de dezembro, são 90 dias. Ele não vai poder cobrar dia 1º de janeiro, não. Só vai poder cobrar 90 dias depois, vai lá no finalzinho de março. Aí sim, dá pelo menos um tempinho, 90 dias mínimo, para que o contribuinte organize o seu planejamento tributário e possa se planejar para arcar com os novos custos da majoração ou da instituição do novo tributo. Muito justo. Assim, com a conjunção da noventena e da anterioridade anual ou de exercício, nós temos aí contemplado o princípio da não surpresa. Professor, então eu posso ficar tranquilo que todos os tributos no Brasil obedecem ao princípio da não surpresa, ou seja, obedecem à noventena e à anterioridade de exercício? Antes fosse assim, seria mais fácil para a nossa prova. Há uma série de exceções. E aqui nós veremos essas exceções em 3 grandes grupos. Esses slides eu recomendo que você imprima, que você coloque na cabeceira de sua cama. E você vá para a sua prova com isso aqui no sangue, porque a banca gosta de pegar você pelo pé, achando que você não vai ter condição de memorizar isso aqui. Mas você vai ver que não é tão difícil assim. Existe uma certa lógica nessas questões. Mas é importante você treinar, você ler o nosso livro digital, você assistir aqui a nossa videoaula, resolver bastante questões para treinar. Isso aqui tem que entrar no sangue, tem que entrar na veia, para não errar na hora da prova, não se confundir. Não precisa cumprir nenhuma nem outra. Então, são aqueles impostos, aqueles tributos que, na verdade, eles são imunes ao princípio da não surpresa. Pode ter não surpresa à vontade, mas tem situações aí que justificam esse tipo de coisa, né? Lembra lá que o imposto de importação e o exportação, assim como o IOF, eram tributos extrafiscais e eles não precisavam nem da lei estrita, podia ser majorado ou reduzida a sua alíquota por decreto? Pois é. O imposto de importação, o exportação e o IOF, eles não precisam obedecer nem a anual nem a noventena. Pode aumentar de hoje para amanhã, à vontade. Não precisa obedecer 90 dias, não precisa esperar o ano seguinte. De hoje para amanhã, a alíquota do II, do IE e do IOF pode ser majorado, porque eles são o quê? Tributos extrafiscais. Além deles, nós temos o Imposto Extraordinário de Guerra. Perceba, aqui é urgente. Aqui a necessidade de obter recursos para enfrentar uma ameaça externa é muito importante. É vital. Eu não posso esperar o ano seguinte para poder começar a cobrar tributo para me preparar para a guerra.
Então, eu preciso de hoje, agora, esse dinheiro. Então, é de hoje para amanhã. Né? Eu posso instituir o IEG, sim, né? De um dia para o outro e começar a cobrar no dia seguinte. Não preciso cumprir nem a anterioridade anual e nem a noventena. Além deles, o empréstimo compulsório para guerra ou calamidade, aqui é parecida a justificativa. Então, falou em guerra, né? No caso, tanto do IEG quanto do empréstimo compulsório ou calamidade, eu posso, da noite para o dia, a lei foi publicada, foi aprovada, já está valendo, já posso cobrar. Né? Perceba aqui uma diferença entre esses dois, que o empréstimo compulsório, ele precisa o quê? De uma lei complementar para ser editado. Então, aqui, perceba que já tem uma demora. Se eu for ainda exigir, mas só vai no ano seguinte, tem que esperar 90 dias, aí a calamidade e a guerra já foi para o beleléu. O imposto extraordinário para a guerra, perceba, ele não precisa de lei complementar. Ele pode ser instituído por lei ordinária, por uma MP. E ele tem é dispensado, né, de cumprir a anual e a noventena. Em caso de guerra, a União vem para cá. E ela vai negociar aqui um empréstimo compulsório com o Congresso para ser aprovado por lei complementar. Mas tanto um quanto o outro vai entrar em vigor imediatamente. Não precisa obedecer nem anual ou de exercício, nem a noventena ou nonagesimal. Além dos que tratam de guerra, tanto o imposto extraordinário quanto o empréstimo compulsório, que também pega a parte de calamidade, os impostos extrafiscais de importação, exportação e aqueles que tratam de crédito, câmbio, seguros, valores imobiliários, que é o IOF, também pode ter sua alíquota aumentada do dia para a noite. Professor, eu estou sentindo falta aqui de um imposto que a gente comentou lá que pode ser aumentado por decreto. Verdade, né? Escorregou aqui dessa relação o IPI. O IPI precisa obedecer à noventena. Tá aqui, esse é um outro grupo, é uma outra parcela de tributos que também são excepcionados, mas aqui só de cumprir a anterioridade anual. Ou seja, eles podem ser cobrados no mesmo ano, no mesmo exercício, mas tem que cumprir o quê? A noventena. Inclusive, há uma discussão, né, se o imposto sobre produtos industrializados é realmente extrafiscal, porque aqui na exceção ele foi jogado, tem que cumprir a noventena. A majoração, até a redução das alíquotas aí, 90 dias para poder entrar em vigor. Tá? Então ele não seria tão extrafiscal assim, né? Mas o fato é que ele é meio extrafiscal. Tá? Mas na sua prova, o importante é você gravar. O IPI obedece só a noventena. Só os 90 dias. Ele precisa esperar 90 dias. Pode ser cobrado no mesmo ano. Então vamos lá. Uma lei vem e diz que em janeiro e aumenta a alíquota do IPI de um determinado setor, de linha branca. Quando é que vai passar a valer esse aumento? Em abril do mesmo ano. Não precisa esperar janeiro do ano seguinte. Da mesma forma, as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, e aqui você tem COFINS, você tem o PIS, você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição do empregador sobre a folha de salários do trabalhador, várias contribuições cujo objetivo é financiar a Seguridade Social, que é formada aí pelas áreas da saúde, da previdência e da assistência social. As contribuições para o financiamento da Seguridade Social também só precisam obedecer à noventena, não precisam esperar o ano seguinte para serem cobradas. E tudo que se refere a combustível, ICMS combustíveis e CID combustíveis, perceba que aqui também você tem a questão aí da extrafiscalidade, né? Eles não seriam tão extrafiscais quanto lá o de importação, exportação e IOF, que estão excepcionados nos dois princípios. Aqui, o IPI, o ICMS combustíveis e o CID, as suas alíquotas, são excepcionados de cumprir a anterioridade anual. Mas precisam sim cumprir a noventena. Né? Aumentar aqui a questão do preço dos combustíveis, né? Tem que dar um tempinho aí para o contribuinte se acostumar.
e se preparar para esse incremento. Mesma coisa o IPI. Então, você achou melhor fazer esse segundo grupo aqui, em que eles precisam obedecer à noventena, mas não precisam obedecer à anterioridade anual ou de exercício. Mas ainda temos um terceiro grupo. É o grupo dos tributos, aqui na verdade são só impostos, que não precisa cumprir a noventena, mas cumprem sim a anual. E isso aqui está relacionado com a questão do imposto de renda, principalmente ao reajuste da famosa tabela do imposto, e a fixação da base de cálculo, ou seja, o valor, né, dos carros, automóveis e dos imóveis, dos apartamentos, dos terrenos. Isso pode sim ser alterado do dia para a noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Porque vai obedecer a anual, ou seja, aqui está mudando de exercício. Então, o governante normalmente espera mesmo lá de finalzinho de dezembro para poder alterar essa questão do imposto de renda e a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. E no dia 1º de janeiro, que normalmente é quando incide o fato gerador, né, desses dois tributos aqui, ele já está valendo. Alterou ontem. Cadê o princípio da não surpresa? Aqui, choradeira dos entes, dos municípios, dos estados e da União, todos juntos, unidos, contra o princípio da não surpresa. Né? O fato é que o imposto de renda, a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU não precisam cumprir o princípio da noventena. Cumprindo a anterioridade anual, mas o governante vai cuidar disso justamente lá em dezembro e em janeiro já estará valendo aí a nova alíquota. Olha o sorriso aqui do nosso mascote. Questão de prova para você treinar, para você poder verificar se está sabendo a disciplina, né? Perceba, né? É importante que você memorize essas exceções, né? O caso geral, tanto a noventena quanto a anterioridade anual se aplicam, mas temos as exceções daqueles que não se aplicam nenhum dos dois, aqueles que se aplicam só a noventena, aqueles que se aplicam só a anterioridade anual. É importante que você treine bastante para não confundir isso na hora da sua prova. A Constituição Federal, no capítulo 1º do título 6, estabelece as regras relativas ao sistema tributário nacional. Perceba que isso aqui não adianta para a sua questão, né? Vamos lá. De acordo com as regras desse capítulo, e aqui que começa a afirmativa para você avaliar, estão sujeitos aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Vamos lá. O IR. O IR está sujeito à anterioridade nonagesimal? Não. Está sim ao de exercício. IOF. IOF não pega nenhuma das duas. Ele é um imposto totalmente extrafiscal. E aqui o ITBI, sim. Ao ITBI se aplicam as duas. Né? Então perceba que a questão está errada. Viu que aquele esqueminha vai ajudar você bastante nesse estudo dessas questões? Rapidamente já identificou as exceções e já viu que a questão estava errada. A súmula vinculante 50, ela trata da questão do prazo de recolhimento. Ou seja, né, o prazo, quando que o contribuinte ele precisa pagar determinado tributo? É no dia 5 de cada mês? É no dia 10? Então, se para mudar, não, eu acho mais interessante que seja no dia 10 e não no dia 5. Para alterar, né, o prazo de recolhimento, eu não preciso esperar o ano seguinte, eu não preciso obedecer a noventena, né, eu posso simplesmente fazer alteração. Alterou, já está valendo. Né? É como se fosse lá uma exceção ao princípio da anterioridade, né? Como lá os impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação, alteração também de prazo de recolhimento, né, de obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade, tá? Já entra em vigor assim que for publicada a norma legal, ok? Atenção para esta novidade. Questão de prova. A anterioridade nonagesimal, noventena, aqueles 90 dias, tem que esperar a regra, prevista na Constituição, aplica-se a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Nós vimos que, assim como o imposto de renda, são exceções à noventena. Eles podem ser cobrados de 31 de dezembro, né, para 1º de janeiro, já está valendo. Então, a questão está errada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua companhia no estudo do direito tributário. Veja lá no nosso livro digital a qualidade de nossas explicações, das nossas aulas. Tem uma seção lá para você treinar, para você resolver algumas questões, que tem questões comentadas, tem questões que não estão comentadas para você verificar o gabarito. Se tiver dúvida, vê lá os comentários. Espero que goste do nosso produto. Ele está aqui para ajudar você em sua preparação. Um grande abraço
e até a próxima.